Imagine descobrir que um simples encontro pode mudar tudo o que você sabe sobre sua vida. Senhor, meu pai tem uma marca igual à sua. Essas palavras foram o suficiente para deixar um homem poderoso completamente sem reação. O que será que conecta essas vidas de formas tão surpreendentes? Nicholas Grant deslizou para fora de seu carro de luxo com uma expressão cuidadosamente composta. O brilho das luzes do salão de gala refletia nas janelas espelhadas do edifício, enquanto convidados vestidos com elegância desfilavam pelo tapete vermelho. Como anfitrião da noite, ele deveria se sentir em casa, mas algo em sua vida parecia fora do lugar, mesmo em um evento construído para homenagear suas realizações. Enquanto apertava mãos e trocava cumprimentos, Nicholas sentiu o peso do vazio que o seguia como uma sombra. Seu rosto era o de um bilionário realizado, mas, por dentro, a sensação de desconexão o corroía. Ele era um homem cercado por aplausos, mas nunca se sentirá mais sozinho. Ele estava no centro do salão quando sua atenção foi atraída por uma figura incomum, um menino pequeno, de talvez 8 anos, que parecia deslocado em meio ao luxo. Ele estava ao lado de uma mesa de sobremesas, com olhos curiosos que pareciam absorver tudo ao seu redor. Nicholas hesitou antes de se aproximar, atraído por uma curiosidade inexplicável. "Você é Nicholas Grant", disse o menino, com a confiança de quem estava acostumado a falar com adultos. Nicholas ergueu uma sobrancelha, surpreso. "Sou. E você é?" "Noah", respondeu ele, sem hesitação. "Meu pai falou de você. Disse que você é famoso." Nicholas riu suavemente. "Seu pai tem bom gosto. Onde ele está?" Antes que Noah pudesse responder, uma figura alta apareceu ao lado dele. Um homem robusto, de olhos intensos, colocou uma mão firme no ombro do menino. "Noah, não incomode o Sr. Grant." Nicholas estendeu a mão. "Você deve ser o pai dele. Prazer em conhecê-lo." "Samuel Reis", disse o homem, apertando a mão de Nicholas com força moderada. Ele parecia cauteloso, mas sua postura era firme. "Desculpe por ele. Noah às vezes fala demais." "Não tem problema", respondeu Nicholas, mas sua curiosidade já estava aguçada. "Ele é um garoto esperto." Samuel sorriu ligeiramente, mas havia algo em seus olhos que o fazia parecer distante. "Sim, ele é bom. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Grant. Vamos indo." "Noah." Enquanto os dois se afastavam, Nicholas percebeu que o menino olhava para trás, curioso. Algo naquela interação parecia diferente. Ele sentia uma familiaridade estranha, como se houvesse um elo invisível entre ele e aquele homem que acabará de conhecer. Mais tarde naquela noite, enquanto o evento chegava ao fim, Nicholas encontrou-se sozinho em seu escritório, a imagem de Noah e Samuel ainda em sua mente. Ele havia passado anos construindo um império e conquistando o respeito de todos ao seu redor, mas agora estava intrigado com algo que não podia comprar: respostas. Ele pegou seu telefone e ligou para Claire, sua assistente de confiança. "Claire, preciso que você investigue um homem chamado Samuel Reis. Quero tudo o que puder encontrar sobre ele." "Entendido, senhor", respondeu Claire sem hesitar. Nicholas desligou o telefone, mas a sensação persistia. Ele tocou o lado de seu pescoço, onde sua pequena marca de nascença estava. Ele nunca pensara muito sobre aquilo, mas agora, as palavras de Noah ecoavam em sua mente. "Meu pai disse que você tem uma marca igual à dele." Deveria ser apenas uma coincidência. Mas, pela primeira vez em anos, Nicholas sentiu que poderia haver algo em sua vida que precisava ser desvendado. O amanhecer lançou raios dourados sobre a cidade enquanto Nicholas tomava seu café em silêncio, olhando para o horizonte a partir da janela de sua cobertura. A visão panorâmica que tantos admiravam não oferecia nenhum conforto naquele momento. Sua mente estava presa na figura de Samuel Reis e nas palavras de Noah, que continuavam a reverberar, uma marca igual à dele. Claire chegou pontualmente às 8 da manhã, carregando um tablet com informações frescas sobre Samuel Reis. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa de Nicholas e iniciou seu relatório. "Samuel Reis", começou ela, ajustando os óculos. "Empresário local em uma empresa de construção civil de médio porte. Ele opera principalmente em áreas urbanas com projetos de habitação acessível. Histórico financeiro estável, mas sem nada impressionante. É conhecido por ser discreto, com poucos contatos de alto nível." Nicholas acenou.
incentivando-a a continuar. Ele vive com o filho, Noah, em um bairro tranquilo fora do centro da cidade. A mãe de Noah não aparece em nenhum registro recente. Ela deixou a família há alguns anos, pelo que consegui apurar. Além disso, Claire hesitou. Há uma pequena nota em registros antigos que pode interessar. Nicholas inclinou-se para a frente. O que é? Samuel Reis nasceu em Velmont, uma pequena cidade no interior. É uma conexão fraca, mas há menções ao nome Grant em registros da mesma cidade, incluindo um Philip Grant que viveu lá há algumas décadas. Nicholas sentiu um arrepio. Ele se recostou na cadeira, processando as informações. E quanto ao que sabemos sobre Philip Grant? Claire digitou rapidamente no tablet antes de continuar. Philip Grant era um comerciante de antiguidades em Velmont. Ele desapareceu no final dos anos 80, sem deixar muitos rastros. Parece que sua loja foi fechada abruptamente, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Nicholas franziu a testa. Velmont, murmurou. Parece que tudo aponta para esse lugar. Quer que eu organize uma visita? Perguntou Claire. Nicholas balançou a cabeça. Ainda não. Primeiro, quero falar com Samuel Reis novamente. Veja se consegue marcar algo. Não diga muito, apenas que quero conhecê-lo melhor. 2 horas depois, Nicholas estava sentado em um restaurante discreto, esperando por Samuel. Ele escolheu o local de propósito, afastado da pompa e circunstância que normalmente o acompanhavam. Queria criar um ambiente onde Samuel pudesse se sentir à vontade para falar. Samuel chegou pontualmente, trazendo consigo uma presença firme, mas cautelosa. Ele se sentou à frente de Nicholas, seus olhos avaliando cada movimento do bilionário. Você queria me ver? Começou Samuel, sem rodeios. Sim, respondeu Nicholas, direto. Eu precisava falar com você. Sobre ontem à noite. E algo que seu filho disse. Samuel cruzou os braços. Noah tem uma imaginação fértil. Ele fala muitas coisas sem pensar. Talvez, concordou Nicholas. Mas o que ele disse sobre a marca de nascença? Ele estava certo. Samuel ficou imóvel, mas seus olhos endureceram. O que você quer saber, Sr. Grant? Quero saber porque parece haver uma conexão entre nós, disse Nicholas. E o que você sabe sobre Velmont? Samuel respirou fundo, como se pesasse suas palavras. Velmont é onde cresci, e onde os Grant costumavam ter raízes. Não sei muito mais do que isso. Você sabia que Philip Grant viveu lá? Perguntou Nicholas, observando a reação de Samuel. Samuel estreitou os olhos. Sim, eu sabia. Ele era meu tio. E, pelo que sei, ele desapareceu antes de eu ter idade suficiente para entender o que aconteceu. O coração de Nicholas disparou. Essa era a confirmação que ele precisava. Ele se inclinou para frente, a intensidade em sua voz clara. E onde eu me encaixo nisso? Porque seu filho diria algo tão específico sobre a minha marca de nascença? Samuel hesitou, seus olhos fixos nos de Nicholas. Talvez porque as histórias da nossa família nunca foram enterradas de verdade. E talvez porque você não seja tão diferente de mim quanto pensa. Nicholas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significa? Significa, disse Samuel, sua voz baixa, mas firme, que você precisa de respostas que eu não posso dar. Mas se você quiser realmente entender tudo isso, terá que ir até Velmont. Porque as respostas estão enterradas lá. Mais tarde, enquanto Nicholas dirigia de volta para casa, a frase de Samuel ecoava em sua mente. As respostas estão enterradas lá. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no limiar de algo que poderia mudar tudo, não apenas sobre sua família, mas sobre quem ele realmente era. E ele estava pronto para ir até Velmont, mesmo que isso significasse enfrentar segredos que poderiam destruir a vida que ele havia construído. Nicholas dirigia pela estrada sinuosa que levava a Velmont, os pensamentos correndo tão rápido quanto o carro. A pequena cidade, mencionada casualmente em seus anos de infância, agora parecia uma peça central em um quebra-cabeça que ele mal começara a montar. A manhã estava fria, e a névoa pairava sobre os campos que ladeavam a estrada, conferindo uma sensação quase mística à sua jornada. Quando finalmente avistou a placa de madeira que marcava a entrada da cidade, "Bem-vindo a Velmont", onde o passado e o presente se encontram, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
A frase parecia uma profecia, um presságio de tudo o que ele estava prestes a enfrentar. Velmont era exatamente como ele imaginara: casas simples e bem cuidadas, ruas tranquilas e pessoas que pareciam conhecer a todos que passavam. No centro da cidade, uma pequena praça era cercada por uma loja de conveniência, uma floricultura e um café. O tipo de lugar onde os segredos pareciam sussurrados e nunca gritados. Nicholas estacionou em frente ao café, decidido a começar sua investigação onde fosse possível. Assim que entrou, o cheiro de café fresco e pão assado o envolveu. Era uma mudança bem-vinda em relação à impessoalidade de sua vida na cidade grande. No entanto, assim que seus pés cruzaram o limiar, ele sentiu os olhares dos poucos clientes presentes. Ele era um forasteiro, e sua presença não passaria despercebida. A atendente, uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, aproximou-se. "Você é novo por aqui?", disse ela enquanto colocava um cardápio na mesa. "Sim", respondeu Nicholas, tentando parecer casual. "Estou procurando por informações sobre alguém que costumava viver aqui. Philip Grant. Você o conheceu?" O sorriso da mulher vacilou ligeiramente, e ela olhou ao redor, como se verificasse quem mais pudesse estar ouvindo. "Philip Grant. Não ouço esse nome há muitos anos. O que você quer saber sobre ele?" "Qualquer coisa que você possa me dizer", respondeu Nicholas. "Ele está ligado à minha família, e estou tentando entender minha história." Ela hesitou, seus olhos medindo Nicholas antes de se inclinar ligeiramente. Philip era um homem complicado. Tinha uma loja de antiguidades bem ali. Ela apontou para uma loja fechada do outro lado da rua, com as janelas empoeiradas e a fachada desgastada pelo tempo. Ele era inteligente, mas se metia em coisas que muitos aqui preferiam não se envolver. Depois de um tempo, ele desapareceu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Nicholas franziu a testa. "E ninguém investigou?" "Não exatamente", respondeu ela com um suspiro. "Velmont é o tipo de cidade que gosta de manter a paz, entende? Mas se você está realmente procurando respostas, talvez devesse falar com o pastor Harris. Ele era próximo de Philip e conhece melhor a história." Nicholas agradeceu e pediu um café para não parecer tão fora de lugar. Enquanto esperava, ele notou um homem mais velho sentado em um canto, observando com atenção. Havia algo no olhar dele que o fazia parecer saber mais do que dizia. Depois que terminou, Nicholas atravessou a praça em direção à igreja que a atendente mencionara. Era uma construção modesta no topo de uma pequena colina, cercada por árvores que balançavam ao vento. Assim que entrou, ele viu o pastor Harris, um homem idoso de olhar gentil, arrumando velas no altar. "Seja bem-vindo", disse o pastor, virando-se para encarar Nicholas. "O que posso fazer por você?" "Meu nome é Nicholas Grant", começou ele. "Estou aqui para saber mais sobre Philip Grant. Me disseram que o senhor pode me ajudar." Os olhos do pastor se estreitaram ligeiramente ao ouvir o nome, mas ele manteve sua expressão acolhedora. "Philip Grant. Faz muito tempo que não ouço alguém mencioná-lo. Você é parente dele?" "É o que estou tentando descobrir", admitiu Nicholas. "Mas há muitas coisas que não fazem sentido. Preciso saber mais sobre ele e sua conexão com minha família." Harris ficou em silêncio por um momento, avaliando Nicholas antes de assentir. "Venha comigo", disse ele, gesticulando para uma pequena sala nos fundos da igreja. Nicholas seguiu o pastor Harris até uma pequena sala nos fundos da igreja. O ambiente era simples, com paredes cobertas por prateleiras repletas de livros antigos e objetos religiosos. Uma janela deixava entrar a luz do sol, que iluminava a poeira flutuante no ar. Harris gesticulou para que Nicholas se sentasse em uma cadeira de madeira ao lado de uma mesa. "Philip Grant era um homem peculiar", começou Harris, enquanto tirava um caderno de couro de uma prateleira alta. "Ele chegou a Velmont há muitos anos, procurando um novo começo. Era um homem inteligente, mas com uma aura de mistério que muitos aqui não compreendiam, ou evitavam compreender." Nicholas inclinou-se para a frente, atento. "Ele tinha uma loja de antiguidades, certo?" "Sim, mas era mais do que isso", respondeu Harris, colocando o caderno sobre a mesa. Philip não colecionava apenas objetos. Ele colecionava histórias. Segredos. Ele era fascinado por conexões familiares, histórias passadas de geração em geração. E isso? Bem, isso colocou em problemas. "Que tipo de problemas?", perguntou Nicholas,
estreitando os olhos. Harris hesitou antes de continuar. Ele fazia perguntas que ninguém queria responder. Vasculhava registros antigos, escavava histórias que muitos queriam esquecer. Houve um momento em que parecia que ele estava perto de descobrir algo importante, algo sobre sua própria família. Mas antes que pudesse seguir adiante, ele desapareceu. Nicholas sentiu o peso das palavras do pastor. Ele olhou para o caderno de couro sobre a mesa. E isso é dele. Harris assentiu. É o diário de Philip. Ele o deixou na loja antes de desaparecer. Quando ninguém veio reclamá-lo, eu o guardei, achando que um dia alguém viria procurar por ele. Talvez esse dia tenha chegado. Nicholas pegou o caderno com cuidado, sentindo a textura áspera do couro sob seus dedos. Ele abriu as primeiras páginas e viu anotações desordenadas, rabiscos de árvores genealógicas e símbolos que ele não reconhecia. Então, em uma página específica, algo chamou sua atenção. O nome Grant aparecia em destaque, conectado a outros nomes que ele não conhecia, incluindo de Samuel Reis. Ele sabia sobre Samuel, murmurou Nicholas, mais para si mesmo do que para o pastor. Harris assentiu. Pelo que sei, Philip acreditava que Samuel era uma peça importante no quebra-cabeça da família Grant. Mas nunca descobriu por quê. Nicholas fechou o caderno, sentindo um nó se formar em seu estômago. E o senhor acha que ele foi embora por conta própria? Ou aconteceu algo com ele? O pastor respirou fundo, olhando para a janela. Alguns dizem que ele fugiu para escapar das pessoas que não queriam que ele descobrisse a verdade. Outros acreditam que ele encontrou algo, ou alguém, que o levou a desaparecer. Em Velmont, nem tudo é o que parece, Sr. Grant. Alguns segredos são tão antigos quanto esta cidade. As palavras do pastor pairaram no ar, carregadas de uma gravidade que Nicholas não podia ignorar. Ele guardou o caderno em sua mochila e se levantou. Obrigado, disse ele, sua voz firme. Eu vou descobrir o que aconteceu, e vou entender o que isso significa para mim. Harry sorriu ligeiramente, mas havia uma preocupação em seus olhos. Espero que você encontre as respostas que procura. Mas lembre-se, às vezes, conhecer a verdade pode custar mais do que viver na ignorância. Do lado de fora da igreja, o ar parecia mais frio, como se a atmosfera carregasse o peso das histórias não contadas que pairavam sobre Velmont. Nicholas caminhou em direção à antiga loja de Philip, sua fachada agora desgastada e coberta de poeira. Ele olhou para a porta fechada, tentando imaginar o que Philip poderia ter encontrado ali, tantos anos atrás. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar, uma voz atrás dele interrompeu seus pensamentos. Você não deveria estar aqui. Nicholas virou-se rapidamente e encontrou o mesmo homem mais velho que observava no café mais cedo. Ele estava parado a poucos metros de distância, seu olhar sério e desconfiado. Quem é você? Perguntou Nicholas, estreitando os olhos. Alguém que sabe quando um homem está prestes a se meter em algo que não pode controlar, respondeu o homem, aproximando-se lentamente. Se você está aqui por Philip Grant, minha sugestão é que volte para onde veio. Nicholas cruzou os braços. E por que deveria fazer isso? O homem parou, seu olhar frio encontrando de Nicholas. Porque Philip descobriu coisas que o mundo não deveria saber. E, se você continuar, vai descobrir por que ele desapareceu. Antes que Nicholas pudesse responder, o homem virou-se e desapareceu pela rua. A ameaça implícita em suas palavras fez Nicholas se perguntar se ele estava realmente preparado para o que estava por vir. Mas ele sabia que não havia como voltar atrás. Ele tinha o diário de Philip, e com ele, a chave para desvendar os segredos da família Grant. E ele estava determinado a seguir até o fim, não importando o preço. Nicholas ficou parado na frente da antiga loja de Philip Grant por alguns instantes, absorvendo a atmosfera pesada que parecia emanar do prédio. Ele sabia que não conseguiria entrar naquele momento. A loja estava trancada e parecia abandonada há décadas, mas a curiosidade o corroía. O diário em sua mochila pesava como um lembrete constante de que ele estava apenas arranhando a superfície. Decidido a não perder tempo, Nicholas entrou em contato com Claire pelo telefone. Preciso de um levantamento completo sobre a loja de Philip Grant em Velmont, disse ele. Proprietário atual, registros antigos, qualquer coisa que consiga encontrar. Já estou em cima disso, senhor, respondeu Claire, sua voz eficiente como sempre. Desligando o telefone,
Nicholas notou o homem mais velho que o havia confrontado anteriormente observando de uma esquina. O olhar desconfiado do estranho estava cravado nele, mas dessa vez Nicholas não recuou. Ele deu um passo na direção do homem, mas antes que pudesse dizer algo, o estranho desapareceu rapidamente em uma viela. Nicholas franziu a testa, frustrado. O homem claramente sabia mais do que estava dizendo, mas parecia determinado a manter distância. Ele suspirou, olhando para a loja mais uma vez antes de se virar e caminhar de volta para seu carro. Era evidente que Velmon guardava segredos que não seriam revelados facilmente. De volta ao pequeno hotel onde estava hospedado, Nicholas sentou-se em uma poltrona com o diário de Philip aberto no colo. Ele passou as páginas com cuidado, tentando decifrar as anotações caóticas e rabiscos desenhados pelo homem. Havia diagramas confusos, frases escritas em espiral e listas de nomes, muitos dos quais não faziam sentido. No entanto, uma entrada em particular chamou sua atenção. Os Grant e os Reis sempre estiveram conectados. O elo perdido está mais perto do que parece. A marca é a chave. Nicholas tocou instintivamente sua própria marca de nascença. Ele se lembrou das palavras de Noah e do comentário de Samuel sobre as histórias da família. Mas o que significava a marca é a chave? Era algo literal ou uma metáfora? Enquanto analisava o diário, Nicholas percebeu que várias páginas estavam marcadas com símbolos pequenos, estrelas, círculos e um triângulo com um ponto no centro. Ele folheou até uma dessas páginas e encontrou um mapa rudimentar de Velmon. Um ponto específico estava marcado com um X, próximo à floresta na borda da cidade. Philip estava procurando por algo aqui, murmurou Nicholas para si mesmo. Ele tirou uma foto do mapa com seu telefone e se levantou, decidido a explorar o local no dia seguinte. Na manhã seguinte, Nicholas dirigiu até a entrada da floresta indicada no mapa. O caminho era estreito, quase escondido pela vegetação densa, e ele teve que estacionar o carro na beira da estrada e continuar a pé. O silêncio da floresta era quase absoluto, interrompido apenas pelo som de folhas secas sob seus pés. Conforme avançava, Nicholas consultava a foto do mapa em seu telefone, tentando alinhar as referências com o ambiente ao redor. Após cerca de 20 minutos de caminhada, ele encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma velha cabana parcialmente escondida pela vegetação. A cabana parecia deserta, com tábuas soltas cobrindo as janelas e uma porta que pendia de suas dobradiças. Nicholas hesitou por um momento, mas sua curiosidade o empurrou adiante. Ele abriu a porta com cuidado, o Ranger ecoando no interior escuro. O interior estava coberto de poeira, mas era evidente que alguém havia usado o espaço como um tipo de refúgio. Livros antigos estavam empilhados em uma mesa, ao lado de mapas, anotações e uma lâmpada a óleo. Nicholas começou a examinar os itens, encontrando mais diagramas e registros genealógicos semelhantes aos do diário de Philip. No entanto, em um dos mapas, ele encontrou algo que o fez congelar. Era uma árvore genealógica detalhada, com o nome Grant conectado diretamente a Reis. Seu próprio nome, Nicholas Grant, estava rabiscado em um canto, como se alguém tivesse começado a adicionar essa informação, mas parasse no meio do processo. Antes que pudesse processar completamente o que via, Nicholas ouviu o som de passos do lado de fora da cabana. Ele congelou, segurando o mapa. Quem mais sabia sobre aquele lugar? A porta da cabana se abriu abruptamente, e o homem mais velho que havia o confrontado na cidade entrou. Ele parecia surpreso ao ver Nicholas, mas sua expressão rapidamente se tornou sombria. "Eu avisei que você não deveria estar aqui", disse ele, a voz firme e carregada de reprovação. "Quem é você?", perguntou Nicholas, tentando manter a calma enquanto segurava o mapa. "E por que está me seguindo?" O homem o encarou por um momento antes de responder. "Meu nome é Edward. E se você acha que pode mexer com os segredos dos Grant e sair ileso, está muito enganado." Nicholas deu um passo à frente, desafiador. "Eu tenho o direito de saber a verdade. Sobre Philip, sobre minha família. Sobre mim." Edward estreitou os olhos. "Se você realmente quer respostas, vá até a velha loja de Philip esta noite. Mas não diga que eu não avisei. Algumas verdades vêm com um preço." Com essas palavras, Edward saiu, deixando Nicholas sozinho na cabana. O bilionário olhou para o mapa em suas mãos, sentindo que o mistério estava se aprofundando. Ele sabia que, seja qual fosse o preço, ele estava pronto para pagá-lo. A noite caiu sobre Velmon,
trazendo consigo uma quietude inquietante. Nicholas permaneceu no hotel até o momento em que a escuridão cobriu a cidade, tentando organizar os pensamentos e decifrar o que encontrara na cabana. O nome de Edward agora pairava em sua mente como mais uma peça no quebra-cabeça. Quem ele realmente era? Por que parecia saber tanto sobre Philip e sua conexão com os Grant? Às 21 horas, Nicholas saiu do hotel e caminhou em direção à antiga loja de Philip. A rua estava deserta, com apenas algumas luzes amarelas piscando nos postes. Ele parou em frente à loja, sentindo um calafrio correr pela espinha. A fachada parecia ainda mais desgastada sob a luz fraca, e o silêncio ao redor tornava o momento ainda mais sombrio. Conforme combinado, a porta da loja estava destrancada. Nicholas entrou com cuidado, segurando uma pequena lanterna que trouxera consigo. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, com prateleiras de madeira envelhecidas e objetos antigos espalhados por toda parte. Era um espaço que parecia congelado no tempo, como se Philip tivesse saído sem planejar voltar. No fundo da loja, Nicholas encontrou uma mesa coberta com papéis, mapas e cadernos semelhantes ao diário que havia recebido do pastor Harris. Ele começou a vasculhar os itens, encontrando referências a segredos familiares, rivalidades e conexões ocultas entre os Grant e os reis. Um mapa antigo chamou sua atenção. Ele mostrava um local próximo a Velmont, marcado com um símbolo que Nicholas reconheceu do diário de Philip, o triângulo com um ponto no centro. Ele tirou uma foto do mapa com seu telefone, decidido a investigar o local. Enquanto Nicholas analisava o material, um som de passos ecoou pela loja, interrompendo seus pensamentos. Ele se virou rapidamente, a lanterna iluminando a entrada. Edward estava lá, sua expressão sombria enquanto fechava a porta atrás de si. Eu sabia que você viria, disse Edward, cruzando os braços. Mas não achei que fosse tão rápido. Você me mandou vir, respondeu Nicholas, tentando controlar o nervosismo. Eu mandei porque achei que era hora de você saber a verdade, disse Edward, caminhando até a mesa. Ele apontou para os papéis espalhados. Philip era obcecado em descobrir os segredos da sua família. Ele acreditava que havia algo especial, ou amaldiçoado, nos Grant. Ele achava que a resposta estava aqui. Especial ou amaldiçoado, repetiu Nicholas, confuso. Edward assentiu lentamente. Depende de como você vê. A linhagem dos Grant é marcada por grandeza e tragédia. Philip acreditava que a chave para entender essa dualidade estava na marca. Nicholas instintivamente tocou o lado de seu pescoço. A marca de nascença. Por que isso importa tanto? Edward aproximou-se, seu olhar intensificando-se. A marca é um símbolo, Nicholas. Um sinal de algo maior. Não sei o que exatamente, mas Philip estava convencido de que todos os Grant que a carregavam estavam conectados a um propósito específico. Ele achava que sua família guardava um segredo ancestral que afetava gerações. Nicholas sentiu um calafrio. E por isso ele desapareceu? Sim, disse Edward, com firmeza. Mas não porque ele escolheu. Philip foi longe demais em suas investigações. Ele incomodou pessoas poderosas, e pagou o preço por isso. Que pessoas? Nicholas perguntou, sua voz elevada. Quem está por trás disso? Edward balançou a cabeça. Não sei. Mas sei que elas não gostam de ser incomodadas. Se você continuar, estará correndo o mesmo risco que Philip. Nicholas encarou Edward, sua determinação crescendo. Eu não posso parar. Preciso entender o que isso significa para mim, para minha família. Não importa o risco. Edward suspirou, resignado. Então você precisa ir ao lugar que Philip marcou naquele mapa, disse ele, apontando para o desenho que Nicholas havia fotografado. Se ele acreditava que a verdade estava lá, é lá que você deve começar. Nicholas assentiu, sentindo o peso do momento. Ele pegou os papéis mais relevantes e guardou em sua mochila, determinado a seguir as instruções. Quando saiu da loja, o ar noturno parecia mais pesado, como se a própria cidade estivesse consciente de sua jornada. Nicholas olhou para o céu estrelado, as palavras de Edward ecoando em sua mente. A marca é a chave. Enquanto voltava para o hotel, ele sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que mudaria sua vida para sempre. Mas ele também sabia que a escuridão que envolvia os segredos da família Grant era mais profunda do que ele imaginava. E ele estava pronto para enfrentá-la,
não importando o preço. O sol mau havia nascido quando Nicholas estacionou seu carro próximo ao local indicado no mapa de Philip Grant. A área era isolada, uma clareira escondida na borda de uma floresta densa. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Havia algo estranho naquele lugar, como se guardasse uma energia antiga, esquecida pelo tempo. Ele consultou a foto do mapa mais uma vez e caminhou em direção ao ponto marcado. Cada passo parecia mais pesado, como se o solo soubesse o que ele estava procurando e o desafiava a continuar. Após alguns minutos, Nicholas chegou a uma estrutura parcialmente enterrada, os restos de uma pequena construção de pedra, quase consumida pela natureza ao longo dos anos. Ele parou em frente à entrada, observando o arco de pedra coberto de musgo. Na parte superior, um símbolo esculpido chamou sua atenção, o mesmo triângulo com o ponto central que aparecia repetidamente no diário de Philip. O coração de Nicholas acelerou. Este é o lugar, murmurou para si mesmo. Dentro da estrutura, o ar era mais frio, como se estivesse preso ali há séculos. Nicholas ligou sua lanterna, iluminando o espaço. Era pequeno, com paredes de pedra que pareciam ter sido construídas à mão. No centro, havia uma mesa de pedra, coberta por poeira e folhas secas. Sobre a mesa, um pequeno baú de madeira repousava, intacto, como se esperasse por ele. Nicholas hesitou antes de se aproximar. Ele sabia que aquele momento poderia ser decisivo, mas também sentia uma ponta de medo, medo do que encontraria ao abrir o baú. Respirando fundo, ele estendeu a mão e levantou a tampa com cuidado. Dentro, encontrou uma coleção de objetos, cartas amareladas pelo tempo, uma chave antiga e uma foto em preto e branco. Ele pegou a foto primeiro. Era uma imagem de um grupo de pessoas, incluindo Philip Grant. Nicholas reconheceu o rosto do homem imediatamente, apesar do tempo que havia passado desde que a foto fora tirada. Mas o que o deixou perplexo foi a presença de outra figura na foto, Samuel Reis. Nicholas piscou, tentando entender. Samuel era apenas uma criança na foto, talvez com 8 ou 9 anos. Mas o que ele fazia ao lado de Philip Grant? Porque estava ali, nesse registro do passado. Ele colocou a foto de lado e começou a abrir as cartas. A caligrafia era de Philip, suas palavras urgentes e carregadas de emoção. Uma delas chamou sua atenção. Eles não vão me deixar continuar. Eu descobri algo que eles querem manter enterrado. Se alguém encontrar estas cartas, saiba que os Grant e os Reis estão ligados por um segredo que transcende gerações. A marca é a prova disso. Mas há mais. A chave abrirá o que eles esconderam. Nicholas segurou a chave encontrada no baú, o peso do objeto parecendo muito maior do que realmente era. Ele sabia que Philip falava de algo grande, algo que poderia explicar sua própria existência e a conexão inexplicável com Samuel. Enquanto Nicholas continuava a examinar os papéis, sons de passos ecoaram do lado de fora. Ele se virou rapidamente, sua lanterna apontada para a entrada. A figura que apareceu era familiar, Edward, o homem que o alertara para não continuar. Você não deveria estar aqui, disse Edward, a voz grave reverberando no pequeno espaço. Nicholas estreitou os olhos. Você parece dizer isso muito, mas ainda assim, aqui estou. E agora tenho mais perguntas do que antes. Edward suspirou, parecendo mais exausto do que irritado. Ele entrou na sala e olhou para o baú aberto. Então você encontrou o que Philip deixou. Encontrei parte, respondeu Nicholas. Agora preciso que você me diga o resto. Quem são eles? E o que Philip realmente descobriu? Edward encostou-se na parede, cruzando os braços. Philip descobriu que os Grant e os Reis não eram apenas famílias rivais ou aliadas. Eles eram parte de algo maior. Uma espécie de sociedade ou aliança que começou há gerações. A marca que você carrega é um símbolo disso, um legado que poucos entendem e muitos temem. Nicholas franziu a testa. E qual é o propósito dessa sociedade? Philip acreditava que era para proteger um segredo, respondeu Edward. Algo relacionado a um evento antigo que conectava as duas famílias. Ele nunca conseguiu descobrir tudo, mas sabia que era importante o suficiente para que pessoas poderosas quisessem mantê-lo enterrado. Quem são essas pessoas? Insistiu Nicholas. Edward balançou a cabeça. Não sei quem são hoje. Mas na época de Philip,
Elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para garantir que ele não fosse longe demais. Nicholas olhou para os papéis em suas mãos, sentindo o peso de cada palavra que lera e ouvirá. Ele sabia que não podia parar agora, não depois de chegar tão perto. Eu vou descobrir a verdade, disse ele, sua voz carregada de determinação. Edward o observou por um momento antes de falar. Então esteja preparado para as consequências, porque ninguém sai ileso quando mexe no passado dos Grant. Enquanto Nicholas deixava a estrutura de pedra, o baú e seus conteúdos guardados cuidadosamente em sua mochila, ele sentiu o peso do legado de sua família mais forte do que nunca. Ele sabia que as respostas que procurava estavam mais próximas, mas também que as ameaças eram reais. E enquanto ele caminhava de volta para o carro, a escuridão da floresta parecia sussurrar segredos que só ele poderia desvendar. A viagem de volta ao hotel foi envolta em silêncio. Nicholas sentia o peso das descobertas recentes apertar em seu peito. As palavras de Edward ecoavam em sua mente. Ninguém sai ileso quando mexe no passado dos Grant. Ele não sabia exatamente o que significavam, mas começava a entender o custo emocional e talvez até físico de sua busca. De volta ao quarto, ele colocou o baú sobre a cama e começou a examinar os itens mais uma vez. Cada detalhe parecia conter pistas escondidas, esperando para serem conectadas. Ele se concentrou na chave, um objeto pequeno e antigo, mas pesado de significado. Onde ela se encaixava? E o que ela abriria? Suas reflexões foram interrompidas por uma ligação. Era Claire. Senhor Grant, começou ela, sua voz eficiente. Consegui mais informações sobre Philip Grant e sua loja em Velmont. Parece que ele deixou um cofre bancário em seu nome antes de desaparecer. Os registros mostram que o cofre nunca foi aberto desde então. Nicholas se endireitou, seu interesse instantaneamente aguçado. E onde está esse cofre? Na filial do Banco Regional de Velmont, respondeu Claire. Ainda está ativo, mas será necessário provar vínculo familiar ou apresentar uma chave específica. Nicholas olhou para a chave em sua mão, seu coração acelerando. Eu acho que tenho exatamente o que precisamos. Quer que eu organize os trâmites legais para acessar o cofre? Perguntou Claire. Não, respondeu ele rapidamente. Eu mesmo farei isso. Obrigado, Claire. Na manhã seguinte, Nicholas estava parado na entrada do banco. A construção, embora moderna, parecia fora de lugar na cidade pequena e histórica. Ele entrou com passos firmes, sentindo os olhares curiosos dos funcionários. No balcão, ele apresentou sua identificação e explicou que estava ali para acessar um cofre. O atendente, um homem jovem e de aparência tímida, o conduziu até a área dos cofres. Eles pararam em frente a uma porta pesada de aço. Por favor, insira a chave, disse o atendente, gesticulando para a fechadura. Nicholas inseriu a chave com cuidado e girou. Um clique ecoou pela sala, e a porta se abriu. Dentro, havia uma pequena caixa de metal. O atendente saiu discretamente, deixando Nicholas sozinho para explorar o conteúdo. Ele pegou a caixa e a colocou sobre uma mesa próxima. Respirando fundo, abriu-a com cuidado. Dentro, encontrou 3 itens principais: uma carta, um pequeno caderno e uma medalha de prata com o mesmo símbolo, o triângulo com o ponto central. Nicholas pegou a carta primeiro. A caligrafia era de Philip Grant. Asterisco para quem encontrar esta carta. Se você está lendo isto, significa que fui longe demais e agora preciso confiar em alguém para continuar minha busca. A verdade sobre os Grant e os reis é maior do que imaginamos. A marca que carregamos é um sinal de que fazemos parte de algo antigo, algo que foi criado para proteger um segredo às gerações. O que está escondido não é apenas um símbolo, mas uma chave para entender quem somos e por que estamos conectados. Confie nos mapas e nos documentos que deixei. Eles o levarão ao próximo passo, mas tome cuidado, a verdade tem inimigos poderosos. E se eu não sobrevivi a esta busca, espero que você seja forte o suficiente para terminá-la. Philip Grant. Asterisco. Nicholas colocou a carta de lado, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele abriu o caderno seguinte. Era menor e mais organizado do que o diário que encontrara anteriormente. Este parecia conter informações mais diretas, datas, locais e nomes. Ele reconheceu alguns dos nomes, membros de sua própria família e até de conhecidos de Samuel. Uma página específica chamou sua atenção.
Ela listava coordenadas, acompanhadas de uma anotação simples: a verdade está aqui. Nicholas saiu do banco sentindo uma mistura de excitação e ansiedade. Ele sabia que as coordenadas eram o próximo passo, mas também sentia o peso do aviso de Philip. A verdade tem inimigos poderosos. De volta ao carro, ele inseriu as coordenadas em seu GPS. O local não estava muito longe. Uma propriedade rural fora de Velmont. Era um lugar isolado, longe de olhares curiosos. Enquanto dirigia em direção ao local, Nicholas não podia evitar a sensação de que estava sendo seguido. Ele olhava pelo retrovisor frequentemente, mas não via nada fora do comum. Ainda assim, a paranoia começava a se infiltrar. Chegando à propriedade, ele encontrou uma velha mansão em ruínas, cercada por árvores e envolta em uma atmosfera pesada. O lugar parecia abandonado, mas Nicholas sabia que era ali que a próxima peça do quebra-cabeça estava escondida. Ele estacionou o carro e caminhou em direção à mansão, o caderno de Philip em mãos. A porta estava entreaberta, rangendo levemente ao vento. Ele empurrou-a com cuidado e entrou. O interior era escuro e cheirava a mofo. Móveis antigos estavam espalhados, cobertos de poeira e tecidos rasgados. Nicholas consultou o caderno novamente. Uma anotação mencionava o porão, e ele encontrou uma escada escondida atrás de uma porta no final do corredor principal. Desceu os degraus lentamente, cada passo ecoando no espaço abaixo. Quando chegou ao porão, encontrou algo que o fez parar. No centro do espaço, havia uma grande caixa de pedra, semelhante a um sarcófago. O símbolo da marca estava gravado no topo. Nicholas sabia que estava prestes a descobrir algo significativo, algo que mudaria tudo. Nicholas permaneceu imóvel diante da caixa de pedra, o peso de sua presença quase tangível. O símbolo da marca, gravado no topo, parecia pulsar sob a luz fraca que ele projetava com sua lanterna. Era como se o objeto estivesse à espera, guardando segredos que resistiam ao tempo. Ele tocou a superfície fria e áspera da pedra, sentindo o trabalho detalhado das gravações sob seus dedos. No centro da tampa havia uma pequena fechadura, claramente feita para a chave que ele encontrara no baú. Respirando fundo, Nicholas pegou a chave do bolso e a inseriu na fechadura. Com um giro firme, ouviu o clique pesado que ecoou pelo porão. A tampa da caixa deslizou para o lado com um esforço considerável, revelando o interior. Dentro, havia vários itens cuidadosamente organizados. Documentos antigos, um diário em excelente estado de conservação e um pequeno cofre de metal. Nicholas começou pelo diário, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Philip Grant. Ele folheou as primeiras páginas, que detalhavam as descobertas de Philip sobre a conexão entre os Grant e os reis. Mas havia algo mais profundo, algo que ele nunca esperava encontrar. Os Grant foram encarregados de proteger um segredo ancestral, dizia uma entrada. Um conhecimento passado de geração em geração, codificado na marca que carregamos. Esse segredo é a chave para um legado que transcende nossa compreensão. Mas há aqueles que querem usá-lo para fins sombrios. É por isso que precisamos proteger a verdade a todo custo. Nicholas franziu a testa, lendo as palavras cuidadosamente. Ele sentia que estava se aproximando de algo monumental, mas ainda estava confuso sobre o que exatamente era o segredo que Philip mencionava. No cofre de metal, ele encontrou mais respostas. Dentro, havia uma pequena esfera de cristal envolta em um pano macio. Gravado no cristal estava o mesmo símbolo da marca. Nicholas segurou o objeto com cuidado, sentindo uma leve vibração em sua mão. Ao lado da esfera, havia uma carta, desta vez escrita em um papel mais novo, como se tivesse sido deixada ali para alguém específico, talvez para ele. Nicholas, se você está lendo isto, significa que conseguiu o que eu não pude. Você encontrou a verdade e, agora, a responsabilidade é sua. A esfera que encontrou é a peça central de tudo que os Grant e os reis protegeram por séculos. É mais do que um símbolo, é a manifestação de nosso legado, um objeto que contém o conhecimento de gerações. Mas esteja avisado, não estamos sozinhos. Aqueles que querem o que protegemos farão qualquer coisa para consegui-lo. Philip. Nicholas sentiu um calafrio. O objeto que segurava em suas mãos era mais do que um artefato, era um fardo. Ele sabia que sua busca por respostas não terminaria ali. Na verdade, ela estava apenas começando. Enquanto ele organizava os documentos e preparava-se para sair,
Sons de passos ecoaram pelo porão. Nicholas congelou, sua respiração acelerando. Ele apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma pilastra, segurando a esfera de cristal firmemente em sua mão. A porta do porão abriu com um ranger, e vozes abafadas chegaram até ele. "Tem certeza de que ele está aqui?" perguntou uma voz masculina, áspera. "Sim", respondeu outra voz, mais suave, mas carregada de determinação. "Ele tem algo que precisamos. Philip não pôde proteger isso, mas agora é nossa vez de terminar o que começamos." Nicholas reconheceu a segunda voz imediatamente. Era Edward. Ele pressionou-se contra a pilastra, tentando entender o que estava acontecendo. Edward o havia guiado até ali, mas agora parecia estar do lado de outra força, uma que ele não compreendia totalmente. "Procurem pela sala", ordenou Edward. Ele não pode ter ido longe. Nicholas sabia que precisava sair, mas cada movimento parecia arriscado. Ele olhou para a saída do porão, avaliando suas chances. Inspirando profundamente, ele decidiu que não podia esperar mais. Com um movimento rápido, Nicholas correu em direção à escada, seu corpo movendo-se silenciosamente pelo espaço. Ele conseguiu subir os primeiros degraus sem ser notado, mas a esfera em sua mão vibrou levemente, emitindo um brilho fraco que chamou a atenção dos homens. "Ali!" gritou Edward, apontando para ele. Nicholas correu com toda a força que tinha, subindo as escadas e atravessando a mansão em direção à saída. Ele ouvia os passos atrás de si, os homens ganhando terreno. Quando finalmente alcançou a porta da frente, ele a abriu com um puxão, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. Lá fora, ele correu para o carro e entrou rapidamente, ligando o motor com mãos trêmulas. No momento em que os homens saíram da mansão, Nicholas já estava acelerando pela estrada de terra, deixando a propriedade e seus perseguidores para trás. Enquanto dirigia de volta para Velmont, Nicholas tentou processar o que havia acabado de acontecer. Ele tinha a esfera, o diário e as cartas, mas agora sabia que estava em perigo. A esfera era mais do que um símbolo, era o que quer que Philip tivesse protegido por tanto tempo, e agora ele era o próximo alvo. Ele não sabia quem eram seus inimigos, mas sabia que não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo em Edward. A única coisa que sabia com certeza era que precisava continuar. A história de sua família, o segredo que os conectava, e a verdade que ele tanto buscava estavam finalmente ao seu alcance. Mas ele teria que enfrentar forças muito maiores do que imaginava. Nicholas não dormiu naquela noite. De volta ao hotel, ele trancou a porta, verificou todas as janelas e se assegurou de que a esfera de cristal e os documentos estivessem guardados com segurança. Cada barulho no corredor parecia um possível intruso, cada sombra um aviso. Ele sabia que Edward e seus homens não desistiriam facilmente. Com as mãos firmes, ele abriu o diário de Philip novamente. Dessa vez, leu cada palavra com atenção redobrada, procurando qualquer pista que pudesse guiá-lo. As páginas detalhavam histórias sobre alianças antigas, brigas entre os Grant e os reis e a proteção de algo chamado o legado. No entanto, nenhuma entrada era tão intrigante quanto uma frase isolada, escrita com uma caligrafia apressada. "A verdade está enterrada onde tudo começou." Nicholas franziu a testa. Onde tudo começou. Ele não fazia ideia de onde isso poderia ser, mas sabia que precisava descobrir. Pegando seu telefone, ele discou para Claire. Apesar da hora tardia, ela atendeu quase imediatamente. "Sr. Grant?" perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Está tudo bem?" "Preciso de um favor", respondeu Nicholas, ignorando sua pergunta. "Quero que você encontre qualquer informação sobre as propriedades dos Grant em Velmont ou nos arredores. Algo que remonte à época de Philip ou antes disso. É urgente." "Claro", disse Claire, sem hesitar. "Vou começar a procurar agora. Entrarei em contato assim que encontrar algo." Nicholas desligou, sentindo uma onda de gratidão por sua eficiência, mas também uma inquietação crescente. Ele sabia que cada minuto contava, e que quanto mais demorasse para desvendar o segredo, maior seria o perigo. No início da manhã seguinte, Claire ligou de volta. Sua voz estava tensa, mas havia um tom de alívio por ter encontrado algo. "Descobri uma propriedade que pode ser relevante", disse ela. "É uma casa de fazenda abandonada a cerca de 20 quilômetros de Velmont. Foi registrada no nome de um antepassado seu, Henry Grant, no início do século passado. A propriedade foi vendida há décadas.
mas parece que ninguém a ocupou desde então. Nicholas anotou as informações e agradeceu. Ele sabia que esse lugar era a próxima peça do quebra-cabeça. Guardando seus pertences e certificando-se de que a esfera estava segura, ele saiu rapidamente do hotel e dirigiu até a fazenda. A estrada que levava à propriedade era sinuosa e ladeada por árvores densas. O lugar parecia isolado, como se estivesse escondido do mundo por design. Quando Nicholas finalmente chegou, viu uma casa antiga e desgastada, com janelas quebradas e tábuas apodrecidas. O ar ao redor era estranho, como se a própria natureza evitasse o local. Ele saiu do carro com cautela, segurando a chave em uma mão e sua lanterna na outra. A porta da frente estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Nicholas empurrou-a e entrou, o cheiro de madeira úmida e poeira preenchendo suas narinas. A casa estava quase vazia, com móveis velhos e destroçados espalhados pelos cômodos. No entanto, Nicholas notou algo peculiar no chão da sala de estar. Marcas no assoalho, como se algo pesado tivesse sido arrastado recentemente. Seguindo as marcas, ele encontrou uma passagem escondida sob um tapete empoeirado. Era uma porta de madeira, parcialmente oculta. Ele a abriu, revelando uma escada que descia para um porão escuro. Cada degrau rangia sob seu peso enquanto ele descia lentamente, a lanterna iluminando o caminho. O porão era maior do que ele esperava, com paredes de pedra e prateleiras cheias de objetos antigos. No centro do espaço, havia uma mesa com papéis espalhados, similares aos que ele encontrara na loja de Philip. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um baú grande no canto da sala. Nicholas se aproximou e abriu o baú com cuidado. Dentro, encontrou mais documentos, contratos antigos, registros de terras e um caderno. O caderno parecia pertencer a Henry Grant, o antepassado mencionado por Claire. Folheando as páginas, Nicholas encontrou relatos detalhados sobre um acordo feito entre os Grant e os reis. Os reis protegerão o conhecimento, enquanto os Grant garantirão sua preservação. Juntos, manteremos o equilíbrio. Mas se a aliança falhar, o que foi escondido será perdido para sempre. Nicholas sentiu sua mente girar. O que significava o equilíbrio? E o que poderia destruir essa aliança? Ele continuou lendo até encontrar algo ainda mais alarmante. Aqueles que não compreendem o valor do legado irão caçá-lo. Eles acreditam que o que protegemos é poder, mas é mais do que isso. É uma verdade que pode moldar o futuro. Enquanto Nicholas analisava as informações, um som vindo de cima o fez congelar. Passos. Alguém estava na casa. Ele rapidamente guardou o caderno e os papéis em sua mochila e apagou a lanterna. Escondendo-se atrás de uma pilastra, ele esperou em silêncio, seus sentidos alertas. A porta do porão abriu-se, e duas figuras desceram lentamente. A voz de Edward ecoou pelo espaço. Ele está aqui, disse Edward. Procurem por toda parte. Nicholas sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que não poderia ficar escondido por muito tempo. Inspirando profundamente, ele se preparou para o que viria a seguir. A verdade que ele buscava estava mais próxima do que nunca, mas a ameaça que ela trazia também. Nicholas se manteve imóvel, ouvindo os passos cuidadosos de Edward e seu parceiro ecoando pelo porão. O ambiente apertado tornava impossível se mover sem ser ouvido, e o silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional de objetos sendo revirados. Ele não pode ter ido longe, disse Edward, sua voz fria. Verifique em cada canto. Nicholas sabia que não tinha muito tempo. Ele precisava sair dali antes que fosse descoberto, mas também sabia que os papéis e o caderno que encontrara eram cruciais para entender a conexão entre os Grant e os reis, e, talvez, para salvar sua própria vida. De trás da pilastra onde estava escondido, Nicholas observou enquanto os dois homens revistavam a área. Sua mente corria, avaliando possíveis rotas de fuga. Foi então que ele notou uma abertura estreita na parede do porão, parcialmente coberta por caixas antigas. Não era uma saída clara, mas era sua melhor chance. Com movimentos calculados, Nicholas começou a se esgueirar em direção à abertura, mantendo-se nas sombras. Ele segurava a mochila firmemente contra o peito, cada passo carregado de tensão. Os homens estavam distraídos em um canto oposto do porão, dando-lhe a oportunidade de avançar. Ao chegar à abertura, Nicholas empurrou uma das caixas silenciosamente para o lado e viu que ela levava a um túnel estreito, provavelmente uma saída de emergência antiga.
Ele respirou fundo e entrou, movendo-se rapidamente, mas sem fazer barulho. O túnel era apertado e escuro, o ar pesado com cheiro de terra e mofo. Nicholas avançava com dificuldade, usando sua lanterna para iluminar o caminho. Ele sabia que não podia parar, mesmo quando ouvia os ecos distantes de vozes atrás dele. Edward e o outro homem perceberiam sua fuga a qualquer momento. Após o que pareceram ser intermináveis minutos, Nicholas avistou uma luz fraca à frente. Ele acelerou o passo, sentindo uma pontada de esperança. A saída o levou a um campo aberto, longe da casa. O céu estava cinza, com nuvens carregadas anunciando uma tempestade iminente. Nicholas não perdeu tempo. Ele correu em direção ao carro, estacionado a cerca de 200 metros. Suas mãos tremiam enquanto abria a porta e ligava o motor. Quando finalmente se afastou da propriedade, olhou pelo retrovisor e viu Edward e seu parceiro saindo da casa, suas expressões sombrias. Dessa vez, escapei, pensou Nicholas, embora soubesse que sua luta estava longe de terminar. De volta ao hotel, Nicholas começou a organizar os documentos encontrados na propriedade. As palavras no caderno de Henry Grant e os contratos antigos pareciam pintar um quadro mais claro sobre a história das duas famílias. A aliança entre os Grant e os Reis não era apenas uma parceria. Ela era uma obrigação, um pacto para proteger algo maior do que ambos. No entanto, um detalhe específico chamou sua atenção. Uma anotação no final do caderno, escrita com uma caligrafia diferente. Se o equilíbrio for rompido, o legado cairá em mãos erradas. Velmont não será mais segura. Procure o refúgio. Nicholas sentiu um arrepio. O refúgio, murmurou para si mesmo. Ele folheou os papéis, mas não encontrou nenhuma explicação adicional. Decidiu ligar para Claire novamente. Ela era a única pessoa em quem ainda confiava. Claire, preciso que você encontre algo sobre um lugar chamado o refúgio. Pode ser uma propriedade, um local histórico, qualquer coisa. Claire hesitou antes de responder. Vou procurar, senhor. Mas, você está bem? Parece que está em perigo. Estou, admitiu Nicholas. Mas a única maneira de sair disso é indo até o fim. Por favor, me avise assim que encontrar algo. Enquanto aguardava a resposta de Claire, Nicholas decidiu revisar o diário de Philip mais uma vez. Ele sabia que as respostas estavam ali, escondidas entre as palavras enigmáticas. Após horas de leitura, encontrou uma entrada que parecia conectada ao refúgio. O refúgio foi construído para guardar o que mais importa. Está escondido onde as raízes das famílias se cruzam, protegido por aqueles que ainda acreditam na aliança. Nicholas franziu a testa. Onde as raízes se cruzam, repetiu. Ele sabia que precisava de mais informações, mas o tempo estava se esgotando. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Claire. Senhor Grant, encontrei algo, disse ela. O refúgio parece ser uma propriedade histórica localizada em um vale próximo a Velmont. Foi mencionado em registros antigos como um local de reuniões secretas entre famílias influentes da região, incluindo os Grant e os Reis. Nicholas sentiu uma onda de adrenalina. Envie-me as coordenadas. Claire concordou, e poucos minutos depois, ele tinha o destino final em seu telefone. Ele sabia que essa seria sua última chance de desvendar o mistério antes que seus inimigos o alcançassem. O refúgio não era apenas um local. Era o destino final de uma busca que atravessava gerações. E Nicholas estava determinado a chegar lá primeiro. O refúgio. Nicholas repetia o nome mentalmente enquanto dirigia em direção ao local indicado por Claire. A estrada que levava ao vale parecia cada vez mais isolada, como se o próprio caminho o estivesse afastando do resto do mundo. O céu, carregado de nuvens escuras, prometia uma tempestade iminente, e o som distante do trovão só aumentava sua sensação de urgência. Quando finalmente chegou, encontrou uma propriedade escondida por uma floresta densa. O refúgio era uma construção antiga, mas imponente, feita de pedra com detalhes intricados que revelavam sua importância histórica. Embora parcialmente tomada pela vegetação, o local mantinha um ar de reverência, como se guardasse algo sagrado. Nicholas estacionou o carro e desceu, sentindo o vento frio cortar seu rosto. Ele segurava a mochila com os documentos e a esfera de cristal, sua mente dividida entre excitação e cautela. Ele sabia que Edward e seus homens provavelmente já estavam em seu encalço, mas não tinha tempo a perder.
Na entrada do refúgio, uma grande porta de madeira maciça estava entreaberta, convidando-o a entrar. Nicholas hesitou por um momento, mas a determinação em seu peito falou mais alto. Ele empurrou a porta com cuidado, o som ecoando pelo espaço vazio. O interior do refúgio era ainda mais impressionante. Um salão principal com um teto alto era iluminado por claraboias cobertas de vidro sujo, deixando entrar a luz fraca do dia. Pilares esculpidos sustentavam a estrutura, e inscrições antigas cobriam as paredes, contando histórias que Nicholas não conseguia decifrar. No centro do salão havia uma mesa de pedra circular, com um pedestal no meio. O pedestal tinha um encaixe perfeito, exatamente do tamanho da esfera que Nicholas carregava. Seu coração disparou. "É aqui", murmurou para si mesmo. Ele retirou a esfera da mochila e caminhou em direção ao pedestal, os passos ecoando no salão vazio. Ao se aproximar, percebeu inscrições gravadas ao redor do pedestal, mas antes que pudesse lê-las, o som de passos apressados o interrompeu. Nicholas girou rapidamente, segurando a esfera com força. Edward estava parado na entrada do salão, acompanhado por 2 homens. Seus olhos estavam fixos na esfera, e havia algo perigoso em seu semblante. "Você realmente não sabe quando desistir, não é?", disse Edward, caminhando lentamente em direção a Nicholas. "Eu sabia que não podia confiar em você", respondeu Nicholas, dando um passo para trás. "Mas não vou parar agora. A verdade está aqui." Edward riu baixinho, mas não havia humor em seu tom. "Você acha que entende o que está segurando, Nicholas? Acha que isso é apenas sobre sua família? É muito maior do que isso. O que está guardado aqui pode mudar tudo, e há pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para controlá-lo. E você é uma delas", disse Nicholas, desafiador. "Mas não vou deixar que isso caia nas mãos erradas." Edward fez um sinal para os homens avançarem. Nicholas recuou rapidamente, sentindo o pedestal atrás de si. Ele sabia que não poderia lutar contra eles fisicamente, mas talvez pudesse ganhar tempo. Sem pensar 2 vezes, ele colocou a esfera no encaixe do pedestal. Assim que a esfera tocou o pedestal, o salão foi tomado por uma vibração profunda. As inscrições nas paredes começaram a brilhar, emitindo uma luz dourada que parecia pulsar como um coração vivo. Edward parou no meio do caminho, seus olhos arregalados de surpresa. "O que você fez?", perguntou ele, sua voz carregada de uma mistura de medo e raiva. Nicholas não respondeu. Ele observava enquanto a luz se espalhava pelo salão, formando padrões intricados no chão e nas paredes. O pedestal começou a girar lentamente, e um som de engrenagens antigas ecoou pelo espaço. Uma abertura surgiu no centro da sala, revelando uma escadaria que descia para uma câmara subterrânea. Nicholas olhou para Edward e seus homens, que pareciam indecisos sobre o que fazer. "Se querem respostas", disse Nicholas, sua voz firme, "devem arriscar tanto quanto eu." Antes que Edward pudesse responder, Nicholas desceu rapidamente as escadas, levando consigo o peso da descoberta. A câmara subterrânea era algo que Nicholas nunca poderia ter imaginado. O espaço era iluminado por cristais que emanavam uma luz suave e natural, como se estivessem vivos. No centro, havia uma mesa circular de pedra, semelhante à do salão acima, mas mais elaborada. Sobre a mesa, estavam objetos que pareciam pertencer a gerações passadas. Documentos, símbolos e um mapa que cobria toda a superfície. Nicholas aproximou-se e começou a examinar o mapa. Era uma representação detalhada do mundo, mas com marcas em locais específicos, cada uma correspondendo a uma linhagem ou aliança. Ele encontrou o nome dos Grant e dos reis gravados juntos em um ponto central. Entre os documentos, havia um manuscrito que parecia resumir tudo o que ele descobrira até agora. O título na primeira página dizia: "O equilíbrio do legado." Enquanto lia, Nicholas entendeu a magnitude do que havia sido guardado por gerações. O legado era mais do que um segredo de família. Era um sistema cuidadosamente criado para manter o equilíbrio entre forças opostas no mundo: poder, conhecimento e controle. Se caísse nas mãos erradas, poderia destruir o equilíbrio e mergulhar o mundo no caos. Edward e seus homens finalmente alcançaram a câmara, mas pararam ao ver o espaço. A luz dos cristais e a grandiosidade da sala os deixaram momentaneamente sem palavras. "Agora você entende", disse Nicholas, olhando para Edward. "Isso não é apenas sobre poder. É sobre preservar algo maior do que nós."
Edward não respondeu imediatamente. Ele parecia dividido entre sua ambição e o que acabará de testemunhar. Nicholas sabia que o momento decisivo estava próximo. A verdade estava revelada, mas o que ele faria com ela, e quem seria digno de carregá-la, era a verdadeira questão. A tensão na câmara subterrânea era palpável. A luz dos cristais pulsava suavemente, iluminando os rostos de Nicholas, Edward e seus dois homens, cujas expressões oscilavam entre espanto e incerteza. No centro da mesa, o mapa do legado parecia brilhar com um significado que transcendia palavras. Nicholas encarou Edward, cuja postura havia mudado. Ele parecia menos hostil, mas ainda desconfiado. Os olhos de Edward não estavam mais fixos na esfera ou nos documentos. Ele olhava para o mapa, absorvendo a magnitude do que estava diante deles. Você sabia o que estava aqui o tempo todo, não sabia? Perguntou Nicholas, a voz firme, mas sem hostilidade. Edward soltou um suspiro pesado, como se estivesse carregando aquele peso há anos. Eu sabia que havia algo que Philip estava tentando proteger, mas não tinha ideia de que era tão grande. Não até agora. Nicholas olhou para o mapa novamente. Cada marca nele parecia contar uma história, um elo em uma cadeia que conectava gerações. Mas agora ele sabia que essas conexões estavam ameaçadas, e ele tinha que decidir o que fazer. Se Philip dedicou sua vida a isso, disse Nicholas, ele acreditava que valia a pena proteger. E eu acredito que ele estava certo. Edward assentiu lentamente, sua expressão suavizando. Ele era obcecado por isso, sim. Mas também sabia que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. É por isso que ele tentou isolar essas informações. E agora, respondeu Nicholas, essa responsabilidade está em nossas mãos. Nicholas pegou o manuscrito intitulado O Equilíbrio do Legado e começou a folheá-lo. As páginas estavam cheias de histórias e instruções deixadas por gerações passadas. Os Grant e os reis trabalhando juntos para manter o equilíbrio entre o poder e o caos. Mas o que mais chamou sua atenção foi um aviso nas páginas finais. Se a aliança for rompida, o legado perderá sua força. O equilíbrio depende da união das famílias. Apenas juntos podemos preservar o que foi confiado a nós. Nicholas fechou o manuscrito, sentindo o peso de sua própria jornada. Ele sabia que isso não era apenas sobre descobrir segredos, era sobre reconstruir algo que havia sido quebrado há muito tempo. Isso sempre foi sobre mais do que minha família ou a sua, disse Nicholas, olhando diretamente para Edward. É sobre todas as famílias que se beneficiaram desse equilíbrio, e o que pode acontecer se falharmos em protegê-lo. Edward parecia refletir profundamente sobre as palavras de Nicholas. Finalmente, ele assentiu, seu tom mais sereno. Você tem razão. Mas há algo que precisa ser feito primeiro. Nicholas franziu a testa. O que é? Você precisa trazer Samuel Reis para isso, disse Edward. Sem ele, você não pode restaurar o equilíbrio. De volta a Velmont, Nicholas sabia que teria que encarar Samuel novamente. Ele não sabia como Samuel reagiria ao descobrir a magnitude do que estava em jogo, mas sabia que era essencial. Ele entrou em contato com Claire, pedindo que ela localizasse Samuel, e logo recebeu um endereço. Quando chegou à casa modesta de Samuel, ele foi recebido com desconfiança. Samuel abriu a porta apenas o suficiente para vê-lo, seu rosto sério. Você aqui de novo? Perguntou Samuel. Achei que já tivesse o suficiente. Nicholas não perdeu tempo. Samuel, há algo que preciso te mostrar. É maior do que nós dois, maior do que nossas famílias. E você é parte disso. Samuel estreitou os olhos, mas algo na expressão de Nicholas o fez hesitar. Ele abriu a porta, permitindo que Nicholas entrasse. Enquanto Nicholas explicava o que havia descoberto no refúgio, Samuel ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Noah, sentado em um canto da sala, olhava curiosamente para os dois homens. Então, você está dizendo que minha família foi parte disso o tempo todo? Perguntou Samuel finalmente. Sim, respondeu Nicholas. E não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos restaurar o que foi quebrado. É a única maneira de proteger o legado. Samuel passou as mãos pelo rosto, exalando lentamente. E o que exatamente você espera que eu faça? Nicholas colocou o manuscrito de Philip na mesa entre eles. Ajude-me a entender isso. Juntos, podemos garantir que esse segredo continue protegido.
Não para nós, mas para o mundo. Samuel olhou para o manuscrito, depois para Nicholas. Finalmente, ele assentiu. Se isso significa que Noah terá um futuro mais seguro, estou dentro. As semanas seguintes foram dedicadas a decifrar os documentos e reconstruir os laços entre os Grant e os reis. Nicholas e Samuel trabalharam juntos, estudando as páginas deixadas por Philip e seus antecessores. Edward, agora mais um aliado do que um inimigo, forneceu informações adicionais sobre os esforços de Philip e ajudou a proteger o refúgio. Noah, com sua curiosidade natural, tornou-se uma fonte inesperada de inspiração para ambos os homens. Ele frequentemente fazia perguntas que os obrigavam a pensar de maneiras diferentes, ajudando a revelar detalhes que poderiam ter passado despercebidos. A aliança estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, com o esforço conjunto de todos. Certa noite, enquanto Nicholas observava a cidade de Velmont de uma colina próxima, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas sentia que havia dado o primeiro passo para honrar o legado de Philip e de todos os que vieram antes dele. A marca em seu pescoço, antes apenas uma curiosidade, agora era um símbolo de algo muito maior, um elo entre o passado e o futuro. E, enquanto o vento soprava suavemente ao seu redor, Nicholas percebeu que não estava mais sozinho nessa jornada. O equilíbrio havia sido restaurado, e com ele, a esperança de que as gerações futuras pudessem carregar o legado com honra e coragem.